A próxima questão diz assim: o gráfico mostra uma transformação sofrida por 4 mols de um gás perfeito a partir de um estado A, em que a temperatura é 500 Kelvin, até outro estado B, em que a temperatura vale 600 Kelvin. Determina as pressões inicial PA e a final PB do gás. Essa é a letra A. Para fazer a letra A, vamos aplicar PV igual a nRT. Então a gente aplica a equação de Clapeyron. Okay? Então no ponto A a gente vai ter PA vezes o volume de ar, que é 0,2, vezes N, que é o número de mols, 4, vezes R, que é 8,31, é a constante universal dos gases perfeitos, vezes a temperatura no ponto A, que é 500. Então a gente vai ter PA, fazendo essa conta aí, igual a 83.100, ou 8,31 vezes 10 a 4 newton por metro quadrado. A pressão no ponto B vai ser a mesma forma, só vamos trocar o valor da temperatura de 500 para 600, e o volume, que era 0,2, vai ficar 0,6. Então a pressão no ponto B, fazendo a conta, fica 33.240, ou 3,32 vezes 10 a 4 newton por metro quadrado. Na letra B, ele quer que você calcule o trabalho realizado no processo. Então, só lembrar que o trabalho é igual à área. A área de quem? A área da figura, ok? E que figura é essa? Esse gráfico está formando um trapézio. Então, vamos calcular a área pela área do trapézio, que é a base maior mais base menor vezes a altura, sobre 2. Então, vai ficar a base maior, 8,31 vezes 10 a 4, mais a base menor, que é 3,32 vezes 10 a 4, vezes a altura, que é 0,4, sobre 2. Faz a conta, vai ficar 11,63 vezes 10 a 4 vezes 0,2, que é igual a um trabalho de 2,326 vezes 10 a 4 joules. E aí ele pergunta se esse trabalho é realizado pelo gás ou sobre o gás, na letra C. E aí o trabalho é realizado pelo gás. Realizado pelo gás por quê? Porque o gás está sofrendo uma expansão. Quando sofre expansão, o gás que realiza trabalho. Na próxima questão, diz assim o enunciado: a massa de 56 gramas de um gás de massa molar M igual a 28 gramas por mol, suposto ideal, sofre a transformação AB indicada no gráfico. Então, ó, se a massa é de 56 gramas e a massa molar é 28 gramas, a gente descobre já que o número de mol é igual a 2, ok? Porque 56 dividido por 28 é igual a 2. Na letra A, ele diz assim: determine as temperaturas TA e TB dos estados inicial e final da massa gasosa. Então, vamos calcular a temperatura usando a equação de Clapeyron. PV igual a nRT. A pressão vale 5 vezes 10 a 5. O volume vale 60 vezes 10 a menos 3, igual a N, que vale 2, ok? Vezes 8,31, que é o R, vezes a temperatura que a gente quer saber. Então, a temperatura vai ser 300 vezes 10 a 2, dividido por 16,62. Fazendo a conta, a gente chega a uma temperatura de 1.805 Kelvin. A temperatura no ponto B, a gente usa a mesma equação, a equação de Clapeyron. Só que vamos colocar os valores relacionados ao estado B. Então, a pressão no ponto B é 1 vezes 10 a 5. O volume no ponto B é 20 vezes 10 a menos 3. O número de mols continua sendo 2, o R continua sendo 8,31. Ok? Então, onde a gente tira esses valores de P e V? Do gráfico. É só olhar o gráfico e ver qual a pressão do ponto B e qual o volume do ponto B. Ok? E faz a conta agora. Então, TB vai ser igual a 20 vezes 10 a 2, dividido por 16,62, que é igual a 120,3 Kelvin. Essa é a temperatura no ponto B. Na letra B, ele diz o seguinte: calcule o trabalho realizado no processo. De novo, o trabalho é igual à área. Então, é só a gente calcular a área. Que figura é essa formada no gráfico? É um trapézio. Só observar o gráfico, você vai ver um trapézio. A área do trapézio é a base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Então, só substituir os valores.
5 vezes 10 a 5 mais 1 vezes 10 a 5 vezes 40 vezes 10 a menos 3 sobre 2. Fazendo essa conta, dá 120 vezes 10 a 2, ou 1,2 vezes 10 a 4. E aí a gente coloca o sinal de menos, que o trabalho é negativo. Por quê? Porque está sofrendo uma compressão, então o trabalho tem que ser negativo. O gás está recebendo trabalho, não fazendo o trabalho, ok? E aí na letra C, diz assim, o trabalho em questão é realizado pelo gás ou sobre o gás. O trabalho é realizado sobre o gás, correto? Porque ele está sofrendo uma compressão, só a gente lembrar disso. Fez expansão, o gás realiza trabalho. Compressão, o gás sofre o trabalho, ok?